Saudações filosóficas, vamos continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio, de Séneca, e, enfim, a carta de hoje é a número 96. Séneca inicia esta carta com uma ideia que põe em evidência aquele que é o erro fundamental do ser humano perante a vida. E então ele formula esta pergunta. Continuas então a indignar-te ou a lamentar-te disto ou daquilo, sem entenderes que o único mal efetivo é o próprio facto de tu te indignares ou te lamentares? Em seguida diz que, em seu entender, o sofrimento não reside nos acontecimentos, não reside nas circunstâncias, reside sim no juízo equivocado segundo o qual a natureza deveria ser diferente daquilo que é. E então escreve: eu entendo que nenhum motivo de aflição existe para o homem além da própria circunstância de ele julgar que a natureza contém em si motivos de aflição. Portanto, o mal não está do lado da natureza, o mal está do nosso lado. E vai ainda mais longe. No dia em que eu deixar de poder suportar o que quer que seja, deixarei de poder suportar-me a mim mesmo. Ou seja, a incapacidade de enfrentar as adversidades e os problemas é equivalente à perda da coerência íntima e da unidade interior. De resto, as adversidades são inevitáveis, fazem parte do destino. Enfim, as doenças, as perdas financeiras, a ruína de uma casa, os ferimentos, os vários perigos, são, segundo Séneca, são condições a que estamos obrigados e não meros acidentes. Karl Jaspers diria que se trata de situações limite, portanto, aquelas situações que não podemos transpor nem alterar e que fazem parte da própria condição humana. Bom, Séneca, portanto, reconhece que tudo o que acontece decorre da ordem natural, decorre do destino, pelo que deve ser acolhido, deve ser recebido sem amargura, sem contestação, enfim, sem irritação. Depois, Séneca distingue aquela que é uma mera submissão forçada à vontade dos deuses daquilo que será uma aceitação racional genuína, uma aceitação da vida de acordo com a razão. Ele afirma que formou o seu caráter no meio de circunstâncias duras, de circunstâncias desfavoráveis, e então escreve: eu não me limito a ceder à vontade dos deuses, dou-lhes mesmo a minha concordância, submeto-me espontaneamente e não apenas por tal ser inevitável. Portanto, esta submissão espontânea é equivalente à liberdade. Portanto, a liberdade da aceitação do destino. Mas também aqui pode surgir uma perplexidade. É que se os acontecimentos são inevitáveis, então submeter-se a eles também é inevitável. E a natureza dessa submissão é igualmente inevitável. Ou seja, se houver destino,
não há nada a fazer. Em todo o caso, Sêneca assegura que nada do que lhe acontece é por ele recebido com amargura ou com má disposição. E diz ainda o seguinte: não há imposto algum que eu pague contra vontade. Portanto, Sêneca, digamos que não foge ao fisco existencial. Bom, no fundo, todas as dores, todas as perdas, todos os receios são descritos por Sêneca como impostos que a vida nos exige. E não há isenção possível, ninguém está isento desses impostos. Por outro lado, o desejo de viver implica ter de aceitar tudo o que acompanha esse desejo. Sêneca acredita que a ilusão de que podemos ter uma vida longa sem sofrimento é algo que, enfim, nos pode perturbar ao longo do nosso caminho. Ele escreve então que numa vida longa encontra-se de tudo, tal como numa estrada longa se encontra poeira, lama e chuva. Portanto, quanto mais longa for uma vida, maior é a probabilidade de encontrar coisas boas e coisas más. Por isso é indigno desejar ter uma vida longa ao abrigo de todas as contrariedades. Então, Sêneca em seguida formula um voto um pouco provocador, embora certamente pedagógico, e o voto que ele formula é que a fortuna nunca cubra Lucílio com as suas boas graças, para que ele perceba que a adversidade fortalece o caráter, enquanto o conforto o amolece. Perto do final da carta, Sêneca deixa-nos uma metáfora sugestiva. Portanto, a vida é considerada uma milícia. Então são estas as suas palavras. É que viver, Lucílio, é uma milícia. Os homens que são mandados para a frente, que realizam marchas forçadas e duras por montes e vales, que afrontam as missões mais arriscadas, esses são os heróis. São os soldados de elite. Aqueles que se deixam ficar cobardemente numa vergonhosa ociosidade, enquanto os camaradas afrontam o risco, não passam de umas rolinhas que se escondem dos ataques. Portanto, Sêneca valoriza o herói, a pessoa destemida, e critica o cobarde, aquele que foge aos problemas, aquele que é, enfim, incapaz de enfrentar as adversidades da existência. E, portanto, esta expressão viver, Lucílio, é uma milícia, acaba por resumir aquela que é a natureza fundamental dos ensinamentos do estoicismo. Portanto, a ideia de que a liberdade interior não surge da ausência de adversidade, surge sim da capacidade de a enfrentar e, sobretudo, da coragem de a encarar sem indignação e sem lamento, transformando aquilo que é inevitável, partindo do princípio de que não estamos a falar dessa inevitabilidade que é a morte, num instrumento de consolidação da virtude e de libertação das ilusões.
E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.